Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: a confusão das línguas, amparado pelo texto de Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 4. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam vale na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 4. O final do capítulo anterior nos conta que, através dos filhos de Noé, ou entre os filhos de Noé, as nações foram divididas na terra depois do dilúvio, isto é, foram separadas em diversas tribos ou colônias. E, tendo os seus lugares ficado pequenos demais para eles, foi indicado por Noé, ou seus filhos decidiram, para onde cada tribo ou colônia deveria seguir, começando com as regiões que estavam próximas a eles, com o objetivo de ir mais adiante e afastar-se cada vez mais uma das outras, conforme o crescimento dos seus diversos grupos assim o exigisse. Desta maneira, ficou decidido o assunto 100 anos depois do dilúvio, aproximadamente, na época do nascimento de Peleg. Mas os filhos dos homens, aparentemente, não queriam dispersar-se a lugares distantes. Eles julgavam que quanto mais, melhor e mais seguro, e por isto planejaram continuar juntos, e não se preocuparam em ir e ocupar a terra que o Senhor Deus dos seus pais lhes tinha dado. Josué capítulo 18, verso 3, julgando-se mais sábios que Deus ou Noé. Aqui temos, ponto número 1, as vantagens que favoreceram o seu desígnio de permanecerem juntos. Primeiro, eles eram todos de uma mesma língua. Verso 1. Se havia línguas diferentes antes do dilúvio, somente a de Noé, que provavelmente era a mesma de Adão, foi preservada durante o dilúvio e permaneceu depois dele. Agora, enquanto todos eles se entendessem, teriam uma probabilidade maior de amarem uns aos outros e uma capacidade maior de ajudarem uns aos outros, e seriam menos inclinados a se separarem uns dos outros. Segundo, eles encontraram um lugar muito conveniente e cômodo onde estabelecer-se, uma planície na terra de Siná, um lugar espaçoso, onde caberiam todos, e um vale frutífero capaz, de acordo com o seu número atual, de sustentar a todos eles, embora talvez eles não tivessem considerado se haveria espaço para eles quando seu número crescesse. Observe que as acomodações convidativas, na atualidade, frequentemente provam ser tentações fortes demais que levam à negligência do dever e dos interesses no que diz respeito ao futuro.
Ponto número 2. O método que eles empregaram para se comprometerem uns com os outros e para se estabelecerem juntos como um único grupo. Em lugar de ambicionar ampliar suas fronteiras por meio de uma partida pacífica sob a proteção divina, eles planejaram fortificar-se e, como aqueles que estavam decididos a guerrear com o céu, colocaram-se em uma posição de defesa. A sua decisão unânime foi: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre. Deve-se observar que os primeiros construtores de cidades, tanto no mundo antigo, Gênesis 4, verso 17, quanto no Novo Mundo, aqui não eram homens do melhor caráter e reputação. As tendas serviam como morada àqueles que se submetiam ao governo de Deus. As cidades eram construídas, no início, por aqueles que se rebelaram contra ele. Observe aqui. Primeira observação. Como eles incitaram e incentivaram uns aos outros para iniciar este trabalho. Eles disseram: eia, façamos tijolos, verso 3. E, novamente, verso 4, eia, edifiquemos nós uma cidade. Com incentivos mútuos, eles se tornavam mais ousados e resolutos. Observe que grandes coisas podem vir a acontecer quando os empreendedores são numerosos e unânimes e incitam uns aos outros. Devemos aprender a provocar uns aos outros para o amor e as boas obras, assim como os pecadores se incentivam e encorajam uns aos outros para as obras mal intencionadas. Veja Salmo 122, verso 1, Isaías capítulo 2, versos 3 e 5, Jeremias 50, verso 5. Segunda observação. Quais materiais eles usaram na sua construção? A região, sendo plana, não produzia nem pedra nem cal, mas isto não os demoveu do seu empreendimento. Eles fizeram tijolos para substituir a pedra e limo ou betume para substituir a cal. Veja aqui. Os esquemas que criarão aqueles que estão decididos nos seus objetivos. Se estivéssemos zelosamente influenciados por uma coisa boa, não interromperíamos o nosso trabalho tão frequentemente como fazemos, sob o pretexto de que nos faltam comodidades para realizá-lo. A diferença que existe entre a construção dos homens e a de Deus. Quando os homens construíram a sua Babel, tijolos e betume foram os seus melhores materiais. Mas quando Deus constrói a sua Jerusalém, ele lança até mesmo as suas fundações com safiras e todos os seus termos de pedras aprazíveis. Isaías 54, versos 11 e 12, Apocalipse 21, verso 19. Terceira observação. Com que finalidade eles construíram? Alguns julgam que eles pretendiam se proteger das águas de outro dilúvio. Deus lhes tinha dito, na verdade, que não inundaria outra vez o mundo. Mas eles preferiram confiar em uma torre da sua própria construção do que em uma promessa de Deus ou em uma arca que ele indicasse. Se, no entanto, eles estivessem considerado isto, teriam decidido construir a sua torre em cima de um monte, em vez de fazê-lo em um vale. Mas, aparentemente, eles visavam três coisas ao construir esta torre. A primeira coisa, ela parece destinar-se a uma afronta ao próprio Deus, pois eles desejavam construir uma torre cujo cume tocasse nos céus, o que evidencia um desafio a Deus, ou pelo menos uma rivalidade com ele. Eles desejavam ser como o Altíssimo, ou pelo menos aproximar-se dele, o mais que pudessem, não em santidade, mas em altura. Eles se esqueceram do seu lugar e, desdenhando o rastejar sobre a terra, decidiram subir ao céu não pela porta ou por uma escada, mas de alguma outra maneira. Segunda coisa, eles esperavam, com isto, fazer um nome para si. Eles desejavam fazer alguma coisa para que se falasse deles agora e para dar a conhecer à posteridade que havia existido homens assim no mundo. Em lugar de morrer sem deixar algo que o recordasse,
Eles desejavam deixar este monumento do seu orgulho e ambição e tolice. Observe. A ambição de honra e de um nome entre os homens normalmente inspira um estranho ardor por grandes e difíceis empreendimentos e frequentemente para aquilo que é mau e ofensivo a Deus. É justo que Deus emperre no pó os nomes que se erguem pelo pecado. Estes construtores de Babel se permitiram uma grande dose de tolice para se fazerem um nome. Mas eles não conseguiram sequer isto, pois nós não encontramos em nenhum lugar da história o nome de sequer um destes construtores. Filhos Judaeus diz: cada um deles gravou seu nome em um tijolo, in perpetuam rei memoriam, como um memorial perpétuo. E nenhum dos tijolos serviu ao seu propósito. Terceira coisa, eles fizeram isto para impedir a sua dispersão, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Isto foi feito, diz Joséfo, em desobediência àquele mandamento, Gênesis capítulo 9, verso 1, enchei a terra. Deus ordena que eles se dispersem. Não, dizem eles, não queremos. Nós viveremos e morreremos juntos. Para conseguir isto, eles se envolveram neste vasto empreendimento. Para que pudessem estar unidos em um império glorioso, eles decidem construir esta cidade e esta torre para que fossem a metrópole do seu reino e o centro da sua unidade. É provável que o grupo do ambicioso Nimrod estivesse envolvido nisto. Ele não pôde satisfazer-se com o comando de uma colônia em particular, mas desejava a monarquia universal, e para isto, sob o pretexto da união para a sua segurança comum, ele planeja conservá-los como um único corpo, para que, tendo todos sob os seus olhos, não deixasse de tê-los sob o seu poder. Veja a presunção ousada destes pecadores. Aqui temos uma ousada oposição a Deus. Vocês devem se dispersar, diz Deus, mas não o faremos, dizem eles. Ai daquele que contende com seu Criador. Uma ousada competição com Deus. É prerrogativa de Deus ser o monarca universal, o Senhor de tudo e Rei dos reis. O homem que almeja isto se oferece para colocar o pé no trono de Deus, que não dará a outrem a sua glória.